Tá com seu café na mão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas o fato é, você precisa mudar a sua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Você precisa transformar a mente. Você precisa renovar a sua mente. E é sobre isso que iremos falar hoje, nesse domingo. Uau, chegamos no 14º dia de desafio. Muito bom dia para você que está aqui. Simone, Marcela, minha amiga Camila Tobiese, grande Rodrigo. Muito bom dia para você que decidiu fazer diferente. Sair da zona de conforto e viver um dia de milagres. Afinal de contas, hoje é um bom dia para você viver milagres. Vamos nessa, minha amiga Michele, Luciene Tonaco, minha amiga Lu, Atauapa Neto, muito bom dia. Olha só, eu preciso que você pegue papel e caneta. Eu preciso que você esteja preparado, porque hoje o conteúdo é poderoso. E eu começo com uma coisa muito importante, que o pastor André Fernandes disse aqui nesse livro, nesse momento. Cuidado com os seus pensamentos. E é sobre isso, mudar a mente. E mais do que isso, em que aspecto você sente culpa? Em que aspecto você vem sentindo culpa? E nós vamos mergulhar nisso. Afinal de contas, se você não se livrar da culpa, dificilmente você vai ter uma vida leve. Vamos entender isso? Vamos mergulhar nesse entendimento? Parabéns para você que está aqui. Domingo é um dia que mostra quem está comprometido com os resultados, quem está disposto a fazer diferente. E você está aqui, minha amiga Laura, Marcela, Neto, Maria Chá Oficial, K, sejam todos muito bem-vindos, Rodrigo, Michele. Vamos lá, eu quero que você, mesmo sendo domingo, hein, quero que você compartilhe essa live aí, para as pessoas saberem que você está realmente conectado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, compartilhe essa live. Afinal de contas, hoje é um dia onde você vai impactar vidas, você vai me ajudar a impactar vidas, através desse conteúdo poderoso. A culpa, ela paralisa. E talvez em algum aspecto você está se sentindo culpado e você nem percebe isso. É o jogo do subconsciente. Por isso que é tão poderoso você estar aqui hoje. Hoje é o 14º dia do desafio de 365 dias. Vamos lá? Vamos nessa? Mude sua mente. Hoje está poderoso. Pegou papel e caneta? Podemos começar, meu amigo Rafael, grande Márcia, minha amiga. Então vamos lá, grande Vitas Gomes. Vamos nessa. Olha só, preciso que você interaja comigo. Se fez sentido para você, coloca um aviãozinho aí, põe um emoji do foguete aí subindo. Esse emoji é o nosso sinal que quando eu falar alguma coisa que fez sentido para você. Fechado? Olha só, quero começar com a passagem, né? Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grande resultado. Preste atenção nisso. Aqui ele está falando para você confessar o seu pecado. Vinicioso, o que isso tem a ver com culpa? Tudo. Tudo. Enquanto você inconscientemente se sentir culpado, a culpa, ela traz autossabotagem. Escreve isso em algum lugar, vai para você. A culpa, ela gera autossabotagem. A culpa gera procrastinação. A culpa, ela potencializa o seu nível de estado de não perdão. Preste atenção nisso. Ei, a culpa, ela potencializa o seu nível de autossabotagem.
Então, quando traz para você confessar os seus pecados, assume seus erros. Chega de enfiar para debaixo do tapete. Quando você confessa o seu pecado, você se aproxima de Deus. O seu pecado, os seus erros, o que você tem feito ou fez de errado, ou o seu jogo mental, o seu estado de não perdão, ele te afasta de Deus. É você que foge de Deus. É você que se sente culpado. O seu pecado, os seus erros, o seu estado de não perdão, o seu jogo, o looping emocional que você vive, muda a sua mentalidade e faz com que você se sinta sujo, mesmo quando Deus continua dizendo que você é aceito. O pecado não pode vencer você. Os seus erros, o que você fez no passado, o seu nível de acusação inconsciente pelo seu pai e pela sua mãe, o seu jogo do subconsciente, a sua mente é que está sendo seduzida pelo prazer deste mundo. Por isso, essa passagem é tão importante. Preste atenção nisso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa transformar, não é mudar. Não é simplesmente mudar, é transformar de água em vinho, de pobre em rico, de uma pessoa medíocre para uma pessoa extraordinária. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Você precisa transformar a sua mente. Você precisa transformar a sua mente. Vinícius, como? Aqui eu trouxe 3 pontos principais. Esse café fez a diferença hoje para mim. Tá fazendo sentido? Eu queria que você anotasse esses 3 pontos principais para você começar nesse processo de mudança. Vamos lá? Olha só, preste atenção. Primeiro, a sua mentalidade determina suas ações e resultados empresariais. A sua mentalidade. O pecado ou os erros do passado não afastam o empresário de suas conquistas, mas a culpa e a mentalidade negativa sim. O nosso jogo é contra a culpa. É fazer você eliminar a sua culpa. Muitas vezes o empresário, o líder, o gestor, permite que seus pensamentos sabotadores o paralisem, quando deveria focar no que Deus fala a seu respeito, que ele é aceito, a capacidade de vencer os resultados. Então o primeiro aspecto é sua mentalidade determina suas ações e resultados. É a sua mentalidade. 2, confessar os erros e renovar a mente traz cura. Caraca, mano. Confessar os erros e renovar a mente traz cura. Vinícius, por que isso? Porque quando você confessa os seus erros, você passa por um processo de humilhação. Os humilhados serão exaltados. Quando você se humilha, você está moendo o seu orgulho. Ei, chega de carregar essa culpa. É hora de você assumir os seus erros. É hora de você se humilhar. É hora de você dizer: ei, eu errei, me perdoa. Eu preciso te colocar isso, porque senão a minha vida, a nossa empresa não vai fluir. Você precisa deliberadamente se humilhar. Você precisa moer o seu orgulho. E a pergunta é essa: ei, em que aspecto a culpa vem te paralisando? Em que aspecto você não assumiu os seus erros, não se humilhou, não se expôs e pediu perdão? Confessar os erros e renovar a mente traz cura. Assim como confessar os pecados traz cura espiritual, no mundo dos negócios é importante reconhecer os erros e aprender com eles. Essa renovação de pensamento, essa transformação de mente permite que o empresário desenvolva uma visão sobre o futuro,
abrindo espaço para decisões mais estratégicas e focadas. Vem comigo. Uma pessoa culpada merece sucesso ou fracasso? Uma pessoa culpada, ei, Marcela. Uma pessoa culpada, Márcia, Lu, Camila. Uma pessoa culpada, Michele, merece êxito, liberdade ou prisão? Então, o ponto aqui é, no fundo, você sente culpa em algum grau. Todos nós temos um processo, vivemos um processo de culpa. E o fato é, o quanto isso tem impactado no seu dia a dia, o quanto isso tem impactado na sua mente. E 3, anota aí o terceiro. A Camila é maravilhosa, Camila. Beijo, minha amiga. E terceiro, a oração e a mudança de mentalidade, cara, te destrava para novos níveis de sucesso. A oração e a transformação da mentalidade. Tiago nos lembra que a oração tem um grande poder. Empresários que se comprometem a renovar suas mentes, alinhando seus pensamentos com a vontade de Deus, conseguem ultrapassar obstáculos e alcançar novos níveis de sucesso. A oração constante ajuda a manter a clareza e a firmeza nas decisões. Caraca, meu. Ei, a oração é a mudança de mentalidade que destrava para novas formas de sucesso. Você precisa, primeiro, vou repetir aqui o que a minha amiga Camila tem feito. Parabéns, Camila, gratidão, amiga. A sua mentalidade determina suas ações e resultados. Ponto. Você precisa ir para um próximo nível na sua mentalidade. 2, você precisa confessar os seus erros. Você precisa moer o seu orgulho. Você precisa assumir que você errou. Você precisa ser humilde o suficiente para isso. E 3, a oração. Se conectar com Deus. É essa oração, é essa decisão que vai te conduzir para o próximo nível. E aí eu queria trazer essas 2 perguntas para você refletir ainda mais. Primeiro, você, com muita sinceridade, tem permitido que erros do passado ou pensamentos negativos bloqueiem seu avanço no mundo dos negócios? Será que você não está vivendo paralisada com a culpa do passado? E segundo, de que maneira você pode renovar sua mente e alinhar seus pensamentos com os propósitos de Deus? De que maneira você pode fazer isso? Você precisa transformar a sua mente. Ei, Paulo fala muito uma coisa, PV, eu queria trazer essa perspectiva para vocês, preste atenção nisso. O orgulho te afasta das grandes conquistas. E o orgulho, preste atenção nisso aqui agora, é muito poderoso o que eu vou falar. O orgulho, ele se manifesta de várias maneiras. Lu, preste atenção nisso, Luiz. O orgulho, ele se manifesta em mais de 26 maneiras. Então a pergunta não é se você é orgulhoso ou orgulhosa. A pergunta é como o orgulho se manifesta em você. Como que o orgulho se manifesta em mim? E você precisa mergulhar nisso. Porque se a raiz de todo mal é o orgulho, o que está te impedindo é a decisão de você moer esse orgulho. De você falar assim, chega para esse orgulho. Tem pessoas que o orgulho se manifesta de forma da mentira, contando pequenas mentiras. E esse é o ponto. O renovar a mente, mudar a sua mente, começa por assumir os seus erros. Por isso que é um processo de cura. A segunda manifestação que eu mais percebo nos empresários é a arrogância, a prepotência, a autossuficiência em não pedir ajuda, em não ter consultorias. Quantas consultorias você tem na sua empresa? Você tem buscado terapia? Você tem buscado ajuda de alguma forma especializada? Cara, se você não tem, você é um orgulhoso, autossuficiente, prepotente, arrogante, achando que você vai para o próximo nível sozinho. A autossuficiência, preste atenção nisso,
É você não estar conseguindo atingir algo e não estar pedindo ajuda. Autossuficiente, prepotente. Tem potência sem antes de ter e acha que vai ir para um próximo nível sem ajuda. Até quando você vai ficar com essa autossuficiência? Quantas consultorias tem na sua empresa? Quantas mentorias você faz parte? Qual grupo de mastermind você faz parte? Qual o processo de coaching que você está fazendo? Qual o nível de busca de ajuda que você está tendo? E isso diz respeito ao seu nível de orgulho. Quem está entendendo isso, gente? Tem pessoas, olha o que eu vou falar agora, querem emagrecer, mas não tem um nutrólogo, não tem um plano alimentar, não tem um acompanhamento de um profissional de educação física. Orgulhoso, orgulho, autossuficiência. Tá fazendo sentido? E o ponto aqui não é se eu vou pedir ajuda, é quem é que vai me ajudar. E é sempre uma decisão. Cara, não venha dizer que você não tem dinheiro. Cuidado com as historinhas que você conta. Cuidado. Porque falar que não tem dinheiro é orgulho, porque se você precisar de alguma coisa, você vai dar um jeito. O que está faltando é você, de fato, reprogramar e mudar a sua mente. Eu queria sugerir um livro para vocês aqui. Posso? É um livro que, de fato, tem... Ele, em 2023, ano passado, eu estava numa reunião com o Paulo Vieira e foi falar desse livro. O Paulo anotou, eu anotei. Chama, presta atenção, As Leis Dinâmicas da Prosperidade. As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Anota esse livro aí, vai. E esse livro, ele, de do ano passado para cá, ele realmente vem. Mas o fato é, preste atenção no que eu vou dizer, você precisa ter a mentalidade aprendiz. Quando eu tenho a mentalidade aprendiz, cara, eu tenho essa meta para me bater, eu tenho essa visão de futuro, eu desejo alcançar isso. Quem é que vai me ajudar? Quem é que vai me ajudar? Enquanto você não tiver essa mentalidade aprendiz, você vai estar sendo orgulhoso. Você vai estar sendo orgulhoso. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Tem pessoas que têm desafios no casamento e não pedem ajuda. Orgulhoso, orgulhosa, arrogante, prepotente, autossuficiente. Não, Vinícius, mas eu estou pedindo ajuda para Deus. Eu falo para Deus todo dia. Cara, pelo amor de Deus, é importantíssimo isso. A oração, a fé. Mas sem ferramentas cognitivas, sem ferramentas emocionais, esquece. Esse é o nosso jogo. Obrigado, Camila Tobias, você é incrível. Tem pessoas, empresários, que estão com desafio em marketing e não faz uma mentoria em marketing. Não busca alguém, cara, que arrogância, que prepotência. Tem empresários, e eu tô careca de ver, literalmente. Tem empresários com dificuldade de fluxo de caixa, dificuldade financeira, e não traz uma consultoria, um BPO, uma assessoria financeira. Cara, que insanidade, que loucura, que arrogância, que prepotência, que autossuficiência. Por isso eu quero convidar você. Quais são suas metas mais ousadas? Se você está chegando agora, a gente tem um grupo no WhatsApp e lá eu pedi para você escrever as narrativas. Você precisa escrever suas principais narrativas baseadas nas suas metas, ainda para 2024. E baseado nas suas metas, você precisa trazer as suas metas, a sua visão positiva de futuro e olhar para elas e falar assim: quem é que vai me ajudar? Quem é que vai me ajudar? Qual é o consultor? Qual é a mentoria? Qual é o processo de coaching? Qual o terapeuta? Qual a terapia de casal que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para avançar?
O que você precisa entender é que para cada meta ousada que você tenha, você precisa pedir ajuda. Ponto. Bom dia, instrutora Carla. Seja bem-vinda, minha amiga. Grande Edson, Verônica, estão na área. Então, o ponto aqui é: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Transformar a mente. Você precisa mergulhar nisso. Você precisa mergulhar. O transformar a mente está ligado a mudar paradigmas, a aplicar ferramentas, a aplicar métodos. O que está faltando para você, olha bem nos meus olhos, é um método. Talvez, no seu caso, seja um método de emagrecimento. E você está querendo vencer na força do seu braço, sem ajuda, de forma arrogante, prepotente. Talvez, no seu caso, seja um método de um casamento pleno e feliz e abundante, com sexo selvagem. E você quer vencer isso na força do braço. Talvez o seu método seja um método financeiro para suas empresas. Talvez seja um método de reprogramação de crenças. Quem está entendendo isso, gente? Você precisa decidir. Ou você vai continuar com essa culpa que nós falamos, porque a culpa te faz procrastinar. Não, depois eu busco ajuda. Não, depois eu faço. Não, depois... A culpa, e você vem vivendo com a culpa. E você vem fazendo looping com a culpa. Cara, chega. Você precisa assumir a autorresponsabilidade e transformar a sua mente. É isso que eu desejo para você. Poderoso hoje? Poderoso? Olha só. Frase do dia: a mudança de mentalidade é a chave para destravar o sucesso. Quando você alinha sua mente com o propósito de Deus, tudo se transforma. Tudo se transforma. Então que você possa transformar a sua mente. Que você possa transformar. É a chave. A mudança de mentalidade é a chave. Fechado? Eu vou assistir, irmão. Estão falando muito bem desse filme mesmo. Então vamos orar? Vamos orar, meus amigos. Então feche seus olhos. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus, eu não vou me mover, Pai. As pessoas que aqui estão não vão se mover sem o Teu sinal, sem o Teu propósito, Senhor. Eu não aceito, Pai, me mover sem o entendimento, Pai, das Tuas bênçãos sobre nós, Pai, sobre mim. Obrigado, Senhor. Obrigado por se fazer presente. Obrigado por ter enviado Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Pai, para que possamos ter referências, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, por se fazer presente em nosso dia, por começarmos o nosso dia de forma extraordinária, Pai. Somos merecedores, Pai. Que a culpa que carregávamos caia por terra agora, Senhor. Que a culpa, a incapacidade, a insegurança, a culpa que sentíamos na infância, Pai, caia por terra agora, Pai. Que possamos viver algo novo. Que possamos viver um milagre, Pai. Hoje é dia de viver milagres, Pai. E sabemos que a culpa paralisa. A culpa que a criança interior de cada um aqui sentiu, Pai. Então que o Senhor possa renovar a nossa mente, Pai. Que o Senhor possa renovar a nossa mente no dia de hoje, Senhor. Fazendo com que possamos moer o nosso orgulho. Que possamos perdoar, Pai. E que possamos pedir perdão pelos nossos erros. Abençoe, Pai, o coração de cada um no dia de hoje. E que hoje seja um dia de comunhão com a família. De comunhão contigo, Pai. Que hoje seja um dia, Senhor, de clamarmos por esse milagre que tanto precisamos, Pai. Que possamos nos conectar à nossa família, a nós mesmos, no amor próprio e o amor à nossa família, Pai. E, sobretudo, que possamos estarmos conectados a Ti todo segundo desse dia, Pai, a todo instante. Muito obrigado por esse momento, Senhor.
Visite os lares de cada um, Pai, a família de cada um, Pai. O Senhor sabe o que cada um precisa, Senhor. Então vai, Pai. Vai, Senhor Jesus. Faça a sua obra, o seu milagre, Pai. É isso que pedimos, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Hoje, agora e sempre. Que Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Que assim seja. Uau! Poderoso. 14º dia. Caraca, meu. É muito poderoso. Olha só. Eu vou fazer uma enquete no grupo do WhatsApp pra gente definir juntos qual o melhor horário pro nosso encontro pelo Zoom. A minha vontade é de fazer isso domingo, logo depois que acabar aqui, no próximo domingo. Mas eu vou colocar no enquete do grupo, né? Mas eu acho que seria muito legal fazer no domingo, tipo, domingo, 7 da manhã, fazer um encontro no Zoom, né? A gente termina a live 6h30 e aí 7 horas entra no ao vivo. Mas depois eu vou fazer uma enquete aí, vamos alinhar. E eu tenho certeza que vai ser algo extraordinário estarmos juntos no Zoom para compartilhar, para eu trazer um conteúdo overview dos 15 dias e a gente avançar juntos. Fechado? Vou fazer uma enquete no grupo do WhatsApp. Se você não faz parte ainda, vai lá. Eu vou postar agora essa live. Então, quero que você vá lá, compartilha, coloque seus insights e espero que tenha feito sentido para você a importância de mudar a mente, de mudar a sua mente, de perdoar, de assumir os erros, de moer o seu orgulho, de se livrar da culpa e, sobretudo, de abrir a sua boca e dizer: hoje é um dia para viver milagres. Fechado? Beijo no seu coração. Amanhã, 5h57, eu te espero. Vamos juntos construir um dia extraordinário. Fica com Deus. Deus te abençoe. Fui.